bem-vindos, né, em mais uma aula. Quem está vindo pela primeira vez na minha aula? Tem bastante gente nova, sejam todos bem-vindos. Então, a aula de hoje a gente teve umas mudancinhas, né, mas o importante é que a gente está junto aqui, vou explicar para vocês certinho sobre a técnica do rocambole. Não tem muito segredo, só alguns pulos do gato que a gente ensina, que às vezes, né, vai enrolar e a massa fica muito quebradiça, né, então racha. Então tem alguns truques aí que a gente vai desvendar tudo aqui junto, eu vou passar para vocês, tá? Então a gente vai começar batendo os ovos, né, tá aí 300 gramas de ovos, que dá 6 ovos, tá? Em média 50 gramas por ovo. Aí são 6 ovos, tô colocando a baunilha e o açúcar. Aí esse momento aqui é o momento crucial para a gente ter o rocambole bem aerado, né? Eu preciso bater até que ele vire um creme bem fofo, tá? Então aqui a gente vai deixar bater. Ó, tá vendo que ele ficou bem volumoso, né? Ó. Aí agora aqui eu vou colocar a farinha aos poucos. É importante que a farinha esteja peneirada, tá? Pra gente poder inserir ela aqui. Então eu vou ligar aqui na baixa. Sempre na baixa, porque a gente não quer que perde volume, tá? Então a gente vai pondo aos poucos, na velocidade mais baixinha. Pegando a lateral, né, que fica... Aí aqui a gente dá mais uma misturada com a espátula, que às vezes fica alguns gruminhos, mas a gente tenta fazer o mais leve possível para ele não... Que vê que ele já perdeu bastante, né, o volume, ó. Gente, a forma, tem uma forma que é própria para rocambole, tipo essa, ó, tá? Que é mais baixinha e retangular. Porém, aqui no forno ela não entra. Aí eu vou fazer na minha aqui, que eu trouxe. A minha tem 35 por 35. Aí acho que tem o tamanho, acho que é 30 por 32. É isso? Tá? Então, daí vocês podem... E até assim, não tem essa forma baixinha. A alta também dá certo, tá? Só arrumar direitinho que dá certo também. Aí aqui eu vou revestir com papel manteiga ou aquelas folhas teflon. Eu gosto mais da folha teflon, porque ela gruda menos. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar para vocês, se eu trouxe a minha. Essa daqui, ó. Essas folhas aqui, elas são antiaderentes e ela gruda bem menos do que o papel manteiga, tá? Mas não tem, pode usar o papel manteiga mesmo. Não, aquela ali já tem uns 2 anos que eu tenho. Você pode lavar e reutilizar ela. Daí, gente, como o papel manteiga tá vindo tão abençoado, grudando em tudo, aí a gente passa em desmoldante, tá? Pra ficar mais fácil depois na hora de soltar. Agora a gente vai despejar. Gente, e o rocambole não tem nada a ver com o bolo de rolo, tá? Que tem muita gente que acha que é só fazer outras camadas. É totalmente diferente. O bolo de rolo, ele é amanteigado
é uma massa mais pesada, né? Não é igual essa daqui, tá? Aí, com uma espátula, eu vou espalhar aqui. A diferença de fazer na forma quadrada e não na retangular, como aquela ali, é que não dá pra gente dar tantas voltas, né? Que na retangular a gente consegue enrolar mais, tá? Forno a 160 graus, gente, até ele ficar levemente dourado. A gente não pode deixar ele muito tempo, porque senão ele vai secar e daí vai rachar na hora de enrolar também, tá? Quando é outro recheio, a gente consegue, assim que sair do forno, eu já gosto de passar o recheio pra gente já enrolar, com a massa ainda quentinha. Só que a Nutella, o que acontece? Ela derrete. Então, a hora que a gente aplica ela, ela já vai ficando mais molinha por conta do calor. Então, o que eu faço? Eu tiro ele, daí quando ele tá morninho ainda, eu aplico a Nutella, só que daí eu vou enrolar e eu embalo ela no plástico filme e eu levo ela para geladeira, para depois eu poder cortar. A gente fala que a Nutella não é para ser refrigerada, mas ela precisa ficar firme para depois eu dar acabamento, porque se a massa fofa e morna, com a Nutella derretida, faz uma lambança, tá bom? Tirei da forma, que daí a gente coloca ele direto aqui na pedra, aí ele já vai esfriando mais rápido. Como eu sei, eu vejo aqui, ó, se ele tá firme. É que esse forno ele não assa muito igual, mas ó, ela já tá firme, sei que não tá crua, já tiro de lá, tá? Porque se passar muito, ela resseca e na hora de enrolar vai quebrar, tá bom? Ó, e aqui a mesma coisa, acelerada, e eu vou pôr aos poucos aqui. A primeira massa eu fiz do jeito que tá o modo de preparo aí, para mostrar a diferença para vocês. Aí tá falando que é para vocês mexerem com fouet ou com espátula. Os gruminhos não desfaz. Na batedeira é a melhor forma, mas coloca na velocidade bem baixinha, tá? Porque daí lá consegue diluir tudo e fica bem lisinha a massa, tá bom? E tem que pôr aos poucos, tá, gente? Não põe tudo de uma vez. Coloca, viu que misturou, aí coloca de novo. Um aproveitamento 100% dele, né? Não tem perda e não tem que ficar raspando igual os potinhos, né? Lembrando, gente, que a Nutella depois de aberta, a validade é 1 ano, tá? Em temperatura ambiente. A Nutella não vai na geladeira e a Nutella não é forneável, ok? Senão, se for pro forno, ela queima. E o que é importante, toda vez antes da gente usar, a gente com uma espátula sempre limpa, né? Livre de água, fazer a homogeneização, que é misturar bem ela antes da gente usar, porque geralmente fica um óleo em cima, que é normal, é dela mesmo. Daí a gente mistura antes de usar, tá?
Aí, gente, dá para fazer a opção também, por exemplo, né, que é uma todo mundo gosta, a gente tenta fugir desses sabores da Nutella para trazer outras ideias, mas a gente sabe que vocês vendem bem, que é o ninho com Nutella, né? Então pode estar fazendo um brigadeiro de ninho, né, de recheio, tá aplicando ele e por cima faz uns cisquinhos de Nutella, que daí a gente já economiza Nutella também, né? Que a gente tem que ver o custo de tudo, né? E daí dá para fazer a mescla. Aí aqui, gente, que a gente fala do pulo do gato, né, para enrolar ele. Ó, eu vou. Tem gente. Antigamente, né, o pessoal falava que era para pôr num pano úmido, vocês lembram, né, para enrolar. Por que que era o pano úmido? Para umedecer a massa, né, e não rachar. Mas como a gente trabalha já com uma massa bem fofinha, não tem necessidade, tá? Ó. E a gente vem aqui com a ajuda do papel, ó, e vai enrolando. Por isso que é bem importante a gente untar a folha, tá? Viu que diferença daquele para aquele, a massa, ó? Porque ali a gente fez do jeito que tá aí no modo de preparo. Então, só para vocês marcarem as observações, que às vezes a gente vai seguir o negócio a risco e não sai tanto, por isso, por conta do sal e o modo de preparo, tá? Daí vocês façam dessa forma, por favor, que é só ir colocando aos poucos. Ó, gente, daí aqui agora eu vou embalar ele bem apertadinho aqui, ó. Para compactar o meu rocambole. Se eu tenho tempo hábil, eu nem preciso levar para geladeira. Só de deixar em temperatura ambiente, só que daí vai umas 3 horas, mais ou menos, ele já vai firmar. Mas daí, como a gente tem o tempo curto, daí a gente coloca para acelerar, tá bom? A tela, ela não é forneável, mas eu consigo aquecer ela no micro-ondas se eu quero um pouquinho mais fluida para eu trabalhar, né? Então, se for para eu cobrir um bolo, aqui no caso que a gente vai cobrir o rocambole, se ela tá muito espessa, a hora que a gente passa vai sair tudo esfarelinho. Daí a gente aquece um pouquinho, tá? Ó, gente, 15 segundos é o suficiente, ó, para ela já ficar mais molinha, tá? Pra gente poder trabalhar.
A massa de chocolate, você vai trocar 30 gramas de farinha de trigo por chocolate em pó, 50%. Ele não fica muito legal, sabe por quê? Ele resseca muito a massa, o 100%. Aí eu prefiro o 50%. Dá. Você pode ir montando e depois você pode cortar com aro, sabe? Fazer tipo um bolo de rolo. Dá pra fazer? Fica bom? Fininha, aham. Sim, já sai do forno e já coloca. Deus fez um milagre, viu?